Paz, Senhor, meus irmãos, eu sou Antônio Felipe, sejam bem-vindos ao canal Morada do Altíssimo. Do universo mora em mim. Amém, meus irmãos. Como vocês sabem, eu falei no vídeo anterior, o intuito desse canal é falarmos sobre o Evangelho de Mateus. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp chamado Escola Bíblica em Casa, ou Ensino Bíblico em Casa, e Deus colocou no coração da nossa irmã Deusiane para falarmos sobre os Evangelhos. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Mateus. Esse vídeo eu creio que vai ser dividido em 3 partes, mas alguns aplicativos de edição que eu estou tentando editar só consigam suportar 5 minutos de vídeo. Aí pode ser que ele seja dividido em mais algumas partes do que 3. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Mateus, algumas curiosidades para vocês, o que é o Evangelho de Mateus, e alguns amigos meus vão falar sobre o Evangelho de Marcos, Lucas e João. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e tentarei fazer uma forma bem dinâmica para todos nós entendermos. Amém, meus irmãos? Para primeiro analisarmos o livro de Mateus, precisamos entender o que são os evangelhos. A palavra evangelho deriva do grego evangelion, que significa boa nova. Como entendemos aqui, evangelho significa boas novas. Os evangelhos são chamados assim pois registram boas novas de um caminho para a salvação que foi aberto para a humanidade. Ou seja, o evangelho conta a história de Cristo. Como o livro de Mateus, que eu vou falar um pouco mais para frente, vou reforçar, ele foi escrito para os judeus com o intuito de mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Ou seja, os evangelhos são basicamente isso. Significam boas novas e trazem as boas novas para a humanidade. Notícias que Jesus veio, da história de Jesus que ele veio, morreu por mim e por você para nos salvar. Amém? Em segundo lugar, para entendermos o que são os evangelhos, eu já falei isso aqui, mas é sempre bom reforçar. Quais são os evangelhos? Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns falam Tiago, Tiago, Atos, mas não. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós entendemos o que são os evangelhos e quais são os evangelhos e qual foi a necessidade de escreverem os evangelhos. Bom, depois que as testemunhas oculares que viram Jesus começaram a morrer, surgiu a necessidade de deixar escrito a vida de Jesus como uma forma de evangelização. Por exemplo, se Jesus ele sempre pregou, sempre curou, e todas as pessoas viam e se maravilhavam com o testemunho de Jesus. Só que depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, as testemunhas que começaram a ver Jesus, elas começaram a morrer. E daí surgiu a necessidade de escrever o livro de os evangelhos, né? Como o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por fim, para entendermos bem o que são os evangelhos e a importância dos evangelhos, precisamos entender algo que diferencia o evangelho de João do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Existe uma coisa que diferencia eles. Bom, o que diferencia eles é que o livro de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Mas o que são evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são evangelhos que se tratam de uma mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma grande quantidade de informações semelhantes sobre a vida de Cristo, o que pode ser comprovado verificando-se rapidamente uma harmonia dos evangelhos. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas eles foram escritos em uma mesma visão, em uma forma harmônica, diferente do livro de João, que é escrito de uma forma mais diferente. Agora que entendemos sobre